1h agora e 6 minutos, hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, como você já sabe, é a melhor casa de shows do Piauí. Agora o quadro Política de A a Z. Já aqui comigo, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Arimateia. Boa tarde, Nájila. Bom, um assunto que não dá para deixar de comentar, até porque foi notícia, inclusive, fora do país também, o que dirá aqui dentro no Brasil. Inclusive, nós falávamos ao vivo, agora há pouco, com o diretor do IDEP, Geraldo Magela, onde ele falava para a repórter Lalesca Situba das providências que estão sendo tomadas aqui no Piauí no que diz respeito aos cuidados, à manutenção, com as nossas barragens, onde, infelizmente, nós aqui já temos registro de rompimento, você deve lembrar muito bem, a barragem Algodões. E aí vem Brumadinho agora, fazendo esse grande alerta em todo o estado. É uma situação realmente que merece mais do que atenção, não é, Arimateia? Nájila, esse triste, lamentável, essa tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho vai servir de alerta, principalmente para as nossas autoridades, em relação às diversas barragens piauienses. Que bom que você tocou nesse assunto, que bom que o TV já foi atrás dessa história. Porque tem um relatório, esse relatório é da Agência Nacional de Águas, conhecido desde o ano passado, que aponta 31 barragens classificadas na chamada categoria de risco. Tem 13 em situação bem pior. Isso é mais ou menos que alertar o governador Wellington Dias, que se encontra viajando ainda, que tem gente querendo colocar um bode fedorento na sua sala. Aliás, na minha coluna, eu chamei a atenção do risco iminente em duas dessas barragens. A do Emparedado, que é ali em Campo Maior, e a do Bezerro, do açude Bezerro, em José de Freitas. Já se acusou problemas em suas paredes. Tem também sérios problemas no Caldeirão, em Piripiri, prejudicado com a erosão lá na estrada. Um engenheiro do Denox chama a atenção disso, tem até um relatório dele sobre isso. Tudo isso é muito perigoso. Olha, Nádia, eu vou contar uma história. Por causa da irresponsabilidade de auxiliar do governador, a barragem de Algodões rompeu, matou mais de uma dezena de pessoas, feriu dezenas de outras pessoas, deixou um rastro de grande prejuízo para os moradores e tanto o governador como os seus auxiliares foram denunciados e respondem criminalmente a processo na justiça. Agora, veja só, eu cheguei a ser processado por um desses engenheiros que disse que rasgaria o diploma se a barragem rompesse. A coisa aconteceu o seguinte, ele foi dizendo essa história lá para o governador fez a visita uma semana antes e disse para o governador que a barragem não romperia. Ele fez o prefeito, de nome Ferdinand, retornar todo o povo para as suas casas. O prefeito já tinha tirado o pessoal da área de risco. E uma semana depois a barragem rompeu. Pior para ele é que no dia da audiência, eu fui processado, houve audiência, ele terminou confessando. Uma das testemunhas que eu levei foi o então deputado, aliás, o deputado Robert Rios, cujo mandato só termina agora dia 31 de janeiro. O deputado Robert Rios contou a história que eu havia divulgado. Aí ele vai e diz, lá na hora ele diz, olha, doutor Rob, todo mundo sabia que aquela barragem iria romper. Dizendo isso, eu chamei a atenção da juíza Valdeia Moura, da 9ª Vara Criminal. Olha aí, juíza, eu disse, ele acaba de confessar o crime pelo qual está me processando. Veja bem, um mês depois, a juíza, numa atitude que você não vê muito bem em magistrados, ele retirou essa parte em que o engenheiro Norberino, confessava e encaminhou ao Ministério Público para que fosse investigado e denunciado. Eu fui absolvido no processo e ele está às voltas hoje com o Ministério Público. Portanto, está na hora do governador, que vai chegar amanhã, aliás, amanhã não, chega dia 30, chega quarta-feira, de rever com seriedade todos esses problemas. O povo que mora no entorno dessas barragens não pode pagar a conta da irresponsabilidade dos gestores públicos. Como muitas autoridades, inclusive lá de Cocá, eu lembro muito bem, na época que eu estava em Parnaíba, ali pertinho, foi de fato uma tragédia anunciada. Não, exatamente. E poderia ter sido evitado. Bom, vamos torcer para que nem mesmo algo parecido, porque eu lembro aqui da barragem do Bezerro, há menos de 2 anos,
provocou um grande susto, vazamento, fissura ali, que inclusive mobilizou uma grande força-tarefa do Estado para tentar resolver a situação e, graças a Deus, nada de pior aconteceu. Vamos torcer para que o período chuvoso continue, mas que a gente continue passando esse período com tranquilidade. Arimatea, vamos falar de política agora, porque o que não acaba fugindo da política, porque políticos tratam, inclusive, dessa situação, a situação social, bem-estar, enfim, segurança para a população do nosso estado. Mas na Assembleia Legislativa hoje teve uma movimentação diferente. Sabe por quê? Os 4 deputados que exercem oposição ao governo Wellington Dias se reuniram para anunciar posicionamento nas eleições da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Os parlamentares vão votar em bloco. Veja o que eles decidiram. Depois de um fim de semana de articulação, os 4 deputados de oposição ao Karnak se pronunciaram. Decidimos agora, de forma unânime, compor a chapa encabeçada pelo atual presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Sampaio. Nós estaremos disputando o nosso bloco 2 vagas na mesa diretora, a segunda vice-presidência, que será disputada pelo deputado Evaldo Gomes, e a segunda secretaria, cargo que eu estarei disputando. A decisão já foi registrada junto à mesa diretora. A opção por Temístocles foi dada como natural. Nós fizemos várias reuniões. Acho que o presidente Temístocles, todos vocês conhecem, é um homem experiente, faz uma grande gestão aqui na Assembleia, é um homem amigo dos deputados, tem um relacionamento muito forte com todos os deputados, mesmo aqueles que hoje dizem que votam no Temístocles, o Temístocles é amigo. Então eu acho que pesou muito isso, a amizade, o respeito que ele tem pelos deputados e o trabalho que ele realiza na Assembleia. Ninguém pode negar o grande trabalho que o presidente Temístocles fez aqui na Assembleia Legislativa. A oposição adere ao bloco em troca de ocupar 2 vagas na chapa de reeleição do atual presidente. Com muita humildade, a candidatura do presidente Temístocles ganhou hoje, se fortaleceu com o apoio dos 4 deputados de oposição. Isso é muito bom para essa casa. O presidente Temístocles é conhecido pela sua palavra, pela sua credibilidade. Isso nos deixa muito satisfeitos. E queremos dizer também que estamos abertos para o diálogo, se porventura houver qualquer, por parte da outra chapa, se quiser dialogar para vir participar da nossa chapa, não há problema nenhum. O prazo para o registro das chapas que vão disputar a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí teve início nesta segunda-feira, mas de acordo com a assessoria de imprensa de Temístocles Filho, que é o atual presidente e que disputa a reeleição, o deputado só vai se pronunciar amanhã, que é quando ele efetivará a sua disputa na presidência da casa. No encontro também foi decidido quem será o novo líder da oposição na casa. O bloco de oposição também decidiu que o deputado Gustavo Neiva será o líder neste primeiro ano, a deputada Tereza Brito a vice-líder. É claro que o voto é secreto, mas essa votação em bloco acaba tirando, entre aspas, a responsabilidade individual ou não necessariamente? Não, porque, veja bem, esse bloco dos 4, Tereza Brito, Marden, Gustavo e Evaldo, ele foi constituído logo após a eleição, que coincide, ou acho até diplomados os eleitos, para fazer presença nas comissões. Então, mas aí parece que a coisa tomou outra proporção, que eles terminaram se juntando e se fechando em torno da presidência da Assembleia. Todo mundo ficou naquela expectativa. Evaldo não vota dessa vez no Temístocles. O Marden, inclusive, nós divulgamos aqui, tinha um encontro com o senador Ciro lá em São Paulo, no restaurante Amadeus. Ontem mesmo eles se reuniram para definir, hoje divulgariam, e ontem mesmo o Gustavo Neiva tomou café da manhã com o prefeito Firmino Filho, que é do bloco do senador Ciro. Se fosse por ele, o Temístocles não seria presidente. Então, ficou essa especulação. Mas e esse desfecho de hoje já era esperado. Dificilmente eles deixariam de votar e de anunciar que vão votar no Temístocles Filho. Isso significa dizer que as forças de Hélio Isaías estão sendo reduzidas? No parlamento, pela própria expressão, de falar, discutir. Eu creio, e até antecipo aqui,
eu creio até que haja um consenso. O Hélio Isaías vai, de repente, ou os que estão apoiando o Hélio Isaías, estão lá dentro, os deputados, no que diz respeito a eles, as suas questões internas, eles de repente vão procurar aí, se todo mundo se compor, formar essa chapa com candidato de cada qual e acabar com a disputa. Até porque eu tenho até aqui, na minha conta aqui só tem até 9 os votos do Hélio Isaías. E esses 9 exatamente para compor a chapa dele. São necessários 9 votos. Mas eu até acredito que já até amanhã, aliás, até quarta-feira parece o registro da chapa. Ele se compõe. Para evitar exatamente esse desfecho que nas contas do senador Hélio Isaías, do senador Ciro, Hélio Isaías, que teria 20 votos, parece que quem já está passando dos 20 votos é o Temístocles. Bom, contagem regressiva, 4 dias, enfim, vamos aguardar. Você falou agora há pouco, quando citava a situação da barragem em Algodões, você falou do deputado Robert Rios. E olha só, já se despedindo da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado, o deputado Robert Rios informou o destino político que vai trilhar a partir de 1º de fevereiro. O objetivo é fortalecer o Democratas aqui na capital. Vou assumir a prefeitura municipal, estou sendo neste instante indicado presidente e eu vou agora compor o resto da diretoria. Vou levar gente para o partido, né? Estou conversando com muita gente e nós vamos fazer um partido muito forte, principalmente aqui em Teresina. O partido deve não, o partido vai lançar candidato a prefeito. O partido não vai a reboque de nada nem de ninguém. Meu nome está à disposição do partido, não sei, o partido deve ter nomes melhores do que o meu, mas o meu nome está à disposição do partido. Tá, então, é uma característica do deputado Robert Rios, ele não tem meio termo, né? Ele disse deve não, vai ser lançado o seu nome. Então, a primeira característica do Robert é essa aqui. Ele se elege e já vai dizendo, vai ser meu último mandato, vou abandonar a política. Claro que ele não se elegeu porque ele não quis a reeleição, ele disputou a candidatura ao Senado. Teria muita chance se não houvesse o que ocorreu na eleição, né, do outro lado. Mas o Robert termina não saindo da política, perdendo o mandato. Ele já assumiu aí a presidência do DEM, e não falou aí, mas o que já está se especulando é que ele vai se preparar para uma eventual candidatura à Prefeitura de Teresina em 2020. Uma disputa que deve ser bem acirrada, Arimatea. Já se especulou vários nomes, na verdade se escuta muitos nomes, né? Jeová Alencar, próprio Fábio Abreu, já ouvi alguém comentar que seria possível. Luciano. O Fábio Abreu discute mais sua eventual candidatura à Prefeitura de Teresina do que os seus planos, os seus projetos para ser novo secretário de Segurança Pública. Ele prioriza então a Prefeitura? Pelo visto. Enfim, a mídia joga muito ele nessa história. Vai ser uma disputa acirrada? Vai ser uma esperada disputa, porque ninguém... Olha, Nájila, já se disse, eu digo muito isso, nem bem terminou a eleição, já se começa a falar da seguinte, nem bem o governador montou sequer a sua equipe, já se discute a eleição de 2020. E nem necessariamente o que se diz hoje não se confirma daqui a 2 anos. Bom, o que você teria a dizer para nós hoje sobre Operação Topic? Bom, há uma grande expectativa, principalmente de gestores públicos, municipais e estaduais, em relação à anunciada entrevista coletiva de procuradores da República e policiais federais para falar do que já foi feito até aqui e dos desdobramentos da chamada Operação Topic. Essa anunciada entrevista deverá ocorrer amanhã. Essa operação, que é a cargo da Polícia Federal, resultou nas prisões de 22 pessoas, entre funcionários da Secretaria da Educação do Estado e ditos empresários do setor de transporte envolvido com o transporte escolar. Claro que usando verba federal, por isso que a Polícia Federal está no meio. Pois bem, é capaz de amanhã os procuradores e investigadores anunciarem novidades, tipo, sobre o envolvimento de mais gente. Dos 100 milhões inicialmente citados como tendo sido surrupiados pela chamada quadrilha, ou como eles gostam de chamar, organização criminosa, o montante deve ter superado os 300 milhões. Se tem dito que a coisa é muito mais séria,
porque existe uma força-tarefa de 4 procuradores da República trabalhando nesse caso. E para se ter uma ideia das ramificações dessa quadrilha, o principal envolvido, Luiz Carlos da Locar, mesmo depois de ter sido preso lá junto com os 22 e colocado em liberdade, passou a operar como se nada tivesse acontecido a ele e aos demais. Existem gravações que devem ser colocadas nessa disponibilidade, que mostram conversas dele e dos que o cercam, falando sobre entrega de carros e muito dinheiro para candidatos na campanha eleitoral do ano passado. Candidatos que disputaram todos os mandatos e de diversos partidos. Rapaz, a história é que ele não fez diferença de nenhum. Ele entregou dinheiro e carros para candidato de partido A, candidato de partido B, candidato da direita, candidato da esquerda. Por isso que ele voltou a ser preso. Ele está recolhido à casa de custódia. Então, Nádia, nós vamos esperar o que vai acontecer amanhã com essa entrevista dos procuradores da República e dos delegados federais. Como você disse, uma força-tarefa envolvendo 4 procuradores da República. Certamente amanhã haverá novidades. Não é, e aliás, foi essa força-tarefa, nós já dissemos isso aqui, ela foi constituída pela Procuradora-Geral Raquel Dodge. E não se põe 4 procuradores da República num simples inquérito policial. Por hoje é só, Arimateia. Até amanhã. Boa tarde para você. Até amanhã. No próximo bloco, Altos empata com o ABC de Natal em jogo válido pela Copa do Nordeste.